Boa noite, galera. Beleza? Quem vai entrando aí vai dizendo se está tudo ok, vídeo, áudio. Estão conseguindo me escutar. E aí, moçada, beleza? Vão dando feedback pra mim como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Estão me escutando certinho? Bom, domingão, vamos começar com aquela última aula aquece para a banca da NAC, né? Então vocês já tiveram aulas de todas as matérias, né? Então agora a gente vai encerrar essas aulas aí com a minha matéria, que é conhecimentos técnicos de aeronaves e motores. Beleza? Então quem tiver alguma dúvida vai mandando, entendeu? Qualquer parte do livro aí que eu conseguir matar a pane eu mato, senão depois ali no direct a gente resolve. Mas eu garanto que a grande maioria a gente consegue resolver, tá? Então, para quem é aluno do trem de pouso, bem-vindo novamente. Sou Adriano Alves, sou instrutor de conhecimentos técnicos de aeronaves e motores. Também vou na linha aérea nacional. Para quem não me conhece, está acompanhando há poucos dias o trem de pouso, eu faço parte então da equipe do trem de pouso. Uma equipe dessa aí que conta com uma galera bem legal, esse sangue bom, energia boa e consegue transmitir o conhecimento aeronáutico para todo mundo aí com qualidade, né? Que é o que todo mundo procura. Eu e a Karen estava conversando sobre qual parte do livro eu faria aula e a gente decidiu fazer novamente sobre motores ciclo a quatro tempos, que é o que gera mais dúvida, é o que todo diariamente eu recebo alguma questão sobre essa parte da matéria e é o que realmente cai na prova. Né? Cai todo o livro, mas é um dos pontos principais é o funcionamento do motor a quatro tempos. Então, no livro ele traz uma tabela, né, no livro didático ele tem uma tabela dos quatro tempos, mas ele precisa ser compreendido para não ter que decorar como são os quatro tempos e sim tu entender como funciona o ciclo quatro tempos. Então, por isso que a gente decidiu de novo fazer essa parte da matéria e também porque lá no começo da quarentena, quando a gente começou a fazer essas lives aí, eu também falei sobre o ciclo quatro tempos, mas na época não tinha o IGTV no Instagram. Então a gente não conseguiu deixar gravado e salvo dentro da plataforma e por esse motivo a gente decidiu fazer essa mesma parte. Mas se tiver alguma dúvida de qualquer parte do livro, por favor, vai mandando. Para quem está chegando agora, que está começando a querer conhecer sobre aviação e tal, pode ser que no meio da explicação você fique um pouco perdido ali. Por quê? Porque é uma explicação técnica já do meio do livro. Então, quem é aluno do trem de pouso já está lá dentro da plataforma, já está recebendo toda a instrução de qualidade, com todos os dados e conhecimento que ele precisa de pré-conhecimento antes de chegar nessa parte da matéria. Eu vou tentar transformar tudo de uma forma mais suave para quem não conheça consiga entender também. Tá? E quem tiver um pouquinho de dúvida, não fica triste, não se apavora, porque realmente é uma parte do meio do livro e quem já está estudando vai conseguir engrenar bem, vai entrar no looping, e quem não estiver estudando ainda vai começar a se ambientalizar com tudo certinho, tá? Então, beleza? Alguma outra dúvida aí vocês têm ou não? Posso começar? Então, bem-vindo a todos, tá? Nós vamos falar então sobre os motores a quatro tempos, o ciclo teórico, o ciclo de Otto, tá? Esse é um capítulo importante do livro, tá? E como é que é o motor a quatro tempos? Bom, o motor a quatro tempos de um avião, ele é muito similar ao motor automotivo, muito similar. Construção, funcionamento, tudo é muito similar, tá? Porém, o motor aeronáutico ele precisa respeitar algumas variações de temperatura, pressão que o ambiente da aeronave vai causar no motor, né? Porque a gente começa a subir, vocês viram lá na aula de meteorologia, a gente começa a subir, a temperatura começa a diminuir a cada 1000 pés, 2 graus, a densidade do ar muda, tudo muda, então vai ficando cada vez um pouco mais frio, né? E o motor ele tem que ser construído e os fluidos têm que resistir a essa variação de temperatura e pressão, tá? Então essa é a grande diferença do motor automotivo para o motor aeronáutico quatro tempos, tá? A construção dos cilindros todas são parecidas, cada um com o seu material, mas o motor aeronáutico ele tem que ter uma leveza, né? E ele tem que ter uma construção que respeite essas características aeronáuticas aí de variação de temperatura e pressão. Beleza? Tranquilo? Fácil de entender, né? Bom, outra coisa que a gente tem que entender, como ele vai funcionar. Depois eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens de ele funcionando. Ó, tá meu amigo o Tomás aí, ó. Esse aí eu tenho que cuidar do que eu falo, porque o cara é engenheiro, né? Um abração, Tomás, tô brincando.
Mas o cara manda bem pra caramba nessa parte da matéria. Então, enfim, o motor aeronáutico, além de respeitar tudo isso aí, ele vai funcionar como? Ele vai aproveitar a energia cinética da expansão dos gases. Nossa, parece complicado. Não, não é complicado, tá? Mas a gente tem que entender algumas características da física que se aplicam à expansão de um ar que entra em combustão, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem lá... Depois eu vou mostrar isso aí para vocês na imagem, tá? Mas só para vocês começarem a entender. Quando a gente tem uma mistura de ar e combustível, a gente põe alguma chama ali, vai entrar numa combustão, se estiver num ambiente adequado para ter uma mistura adequada para combustão. Quando entrar essa combustão, o ar vai se aquecer e vai se expandir. Tá? Então, a gente vai aproveitar essa energia cinética de expansão dos gases. Tá? Não é a temperatura, não é a queima, não é o calor que faz com que o cilindro se mexa, mas sim a expansão do gás quente, a expansão dele por ter aquecido e ter, quando a gente aquece, o que acontece? Ele dilata, né? Então, por ele, essa dilatação, essa expansão dos gases vão fazer com que o pistão seja impulsionado, tá? É assim que vai funcionar, a gente vai ver a construção do motor a pistão a 4 tempos, a gente vai ver tudo certinho e vai entender como isso funciona de fato. E a gente conseguindo pegar essa parte essencial da matéria, de que é com a expansão do gás, né, que o motor vai funcionar, tudo vai ficando um pouco mais simples. E a gente tem que ter algumas coisas também que a gente já traz, uma bagagem anterior, de como a natureza se comporta. Tá? Antes de eu falar disso aí, mas assim, basicamente na natureza, quando a gente fala de pressões, quando a gente tem uma pressão maior e uma pressão menor, a pressão maior ela tenta ocupar o espaço da pressão menor. Tá? Isso vai acontecer também na fase de admissão do nosso motor a 4 tempos. Eu já vou chegar nela lá. Beleza? Tudo claro para vocês até aí? Abraço para todo mundo que tá chegando aí. Valeu, o gurizada tá junto. Vamos aproveitar esse domingão aí pra gente dar essa estudada e matar todas essas panes aí antes da banca. Beleza? Já tá tudo voltando ao normal. A gente vai conseguir aí fazer essa banca, depois começar a voar, né? Então, de novo, para quem não é aluno de trem de pouso, pode ser que você não esteja entendendo bem a essência, mas aproveita agora, essa é a hora. A gente vai abrir turno agora quarta-feira, dia 9. A segunda, terça e quarta vai de novo ao ar a minissérie, né, da parte prática, que é para quem tem interesse por aviação. Eu particularmente, cara, eu achei sensacional, ficou muito massa. A gente ficou dias lá no Aeroclube de Santa Cruz gravando, ficou muito legal. Tá? Então dá uma olhadinha nisso aí e quarta-feira vai abrir turma nova. Aí você não conseguir entrar no mesmo looping da galera aí que já é aluno de trem de pouso. Quem é aluno de trem de pouso vai se identificando, vai dizendo que é aluno de trem de pouso. E tiver dúvida, qualquer um que tiver dúvida vai mandando aí, beleza? Então quem é que inventou esse motor a 4 tempos, tá? É um senhor chamado Nicolaus Augusto Otto. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas é esse senhor aí, tá? Ele é um alemão. Ele inventou o motor a 4 tempos. E ele foi o primeiro a fazer, né, o ciclo a 4 tempos. E a gente vai falar como funciona realmente um ciclo do motor 4 tempos, tá? A gente vai identificar que um ciclo de motor a 4 tempos, ele tem 4 tempos. Um ciclo tem 4 tempos e 6 fases, tá? A gente vai identificar certinho onde vai se encaixar cada tempo e cada fase, tá? No que está relacionado. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de ciclo, começa a falar de tempo e começa a falar de fase, começa a ficar confuso. Mas eu vou fazer vocês associar uma coisa de cada vez e ligada a uma parte do motor vai ficar mais fácil de compreender, a gente já vai chegar lá, beleza? Então, o ciclo Otto é conhecido também como ciclo teórico, tá? Do motor a 4 tempos. Por que ciclo teórico? Lá no final dessa aula a gente vai ver que existe o ciclo real. E daí eu vou explicar para vocês como funciona o ciclo real. Beleza? Mas a Karen tá respondendo a galera aí que tá falando sobre dúvidas. Quem tiver dúvida aí, a Karen tá respondendo, é que a gente tem uma playlist monstra aí que fala sobre qualquer tipo de dúvida da formação de piloto, tá? Então, um ciclo Otto, um ciclo, tá? Ele vão ser 72 graus, ou seja, 2 voltas de virabrequim, a gente já vai ver isso aí, 4 tempos e 6 fases. Nossa, mas parece muito complicado. Calma, calma, vamos lá, nós vamos chegar devagarinho, a gente vai chegar lá, vocês vão ver que é fácil, tá? Mas é uma questão que costuma cair em banca, tá? O ciclo teórico de motor a 4 tempos é conhecido também como, daí vai ter várias alternativas, ciclo Brighton, ciclo Otto, ciclo, sei lá, girafa e ciclo 4 tempos. Mas, lembrem, o ciclo teórico é conhecido como ciclo Otto, isso cai em prova, beleza?
Então vamos lá, vamos começar a desmembrar esse motor, tá? Para a gente conseguir desmembrar esse motor, é preciso a gente entender como funciona a construção do motor, para a gente conseguir entender as coisas, tá? Então vou mostrar para vocês a construção básica do motor a 4 tempos. Basicamente ele é isso aqui, tá? Lá na aula de CTA, dentro da plataforma, a gente vai ter algumas aulas que falam só sobre cada peça, de como ela é construída, né, de qual material ela é construída. E principalmente a gente vai falar disso aqui, ó, que é o nosso carburador, tá? Tem um capítulo lá que fala só sobre carburador, só sobre sistema de carburação. Beleza? Mas a construção básica, tá? Esquemática de um motor a 4 tempos é isso aqui. É o cárter. Neste caso aqui é um cárter úmido, ou seja, ele vai ser como depósito de óleo também. Esse aqui é o virabrequim. Isso aqui é a biela. Isso aqui é o pistão. Isso aqui é o cilindro. Duto de escapamento. Duto de admissão. Aqui está o nosso carburador. E a nossa vela. O ar, ele vai ser admitido por aqui. Tá? Ele vai se misturar com combustível ao passar pelo carburador e vai entrar misturar combustível. Aqui dentro vai acontecer a queima, onde isso aqui vai se deslocar, impulsionando a nossa hélice e também dando movimento para os outros cilindros. A gente vai ver que tem mais cilindros aqui. E o resultante dessa queima vai ser por aqui. O esquema básico, tá? Galera, o esquema básico é esse, tá? Entendimento básico sobre o motor a 4 tempos é isso aí. Essa é a construção básica do motor a 4 tempos. Agora a gente vai funcionar, a gente vai começar a entender como vai funcionar, como vai ser cada etapa do motor a 4 tempos, tá? Que é o que mais pega na banca. Mas para a gente conseguir compreender isso aí, a gente precisa entender um pouco sobre ponto morto alto, ponto morto baixo e curso, tá? Então eu vou explicar para vocês, para quando eu começar a explicar os tempos, vocês conseguirem entender também quando eu estou falando ponto morto baixo e ponto morto alto. O que é isso? O que é um curso, tá? Também costuma cair em banca, tá? Então eu tenho uma imagem para vocês aqui que vai traduzir bastante sobre isso aí. Tomando um cafezinho aqui, moçada. Vamos lá. Vamos compreender um pouquinho mais aqui. Ó. Lá em cima tá a abreviação, tá? Na prova vai aparecer para vocês assim, tá? PMA é ponto morto alto, PMB é ponto morto baixo e curso. Vamos lá. Ponto morto alto, ó, é quando o pistão ele atinge a parte superior do cilindro. Tá vendo que ficou só uma bolinha ali em cima? Aquilo ali sim é a câmara de combustão. Isso aqui é a câmara de combustão, tá? Mas daqui onde ele atingiu a parte de cima é o ponto morto alto. Beleza. Quando ele vem toda para a parte inferior aqui é conhecido como ponto morto baixo. Beleza? Então lá na parte superior ponto morto alto, na parte inferior ponto morto baixo. E esse percurso que ele faz aqui, ó, do ponto morto alto para o ponto morto baixo, é conhecido como curso. Então isso costuma cair em banca, tá? Isso cai em banca. Ah, como é conhecido o percurso do pistão quando ele sai do ponto morto alto para o ponto morto baixo? É conhecido como curso, tá? Então a gente tem que compreender que quando a gente está falando que o motor está fazendo um curso, que o pistão está fazendo um curso, ele pode estar saindo do ponto morto baixo para o ponto morto alto, ou o inverso, do ponto morto alto para o ponto morto baixo. E vai depender de qual tempo ele vai estar, tá? Então a gente já vai compreendendo isso aí, a gente agora vai começar a entrar nos tempos do motor, tá? Então lembra que a parte superior, vou mostrar de novo para vocês, a parte superior ela não faz parte do ponto morto alto, tá? Essa espaço em branco aqui, ó, isso aqui é a câmara de combustão. Isso também cai em banca, tá? A câmara de combustão é só aquela parte superior, é do ponto morto alto até a cavidade superior ali do nosso cilindro, tá? Beleza, entendido até aí? Ou alguém tem alguma dúvida? O que vai acontecer? Agora a gente vai entender, a gente já entendeu o que é um ponto morto alto, um ponto morto baixo e um curso, agora a gente vai entender o que é o ciclo. Tá? Um ciclo do ciclo Otto, o motor, o virabrequim, deixa eu mostrar para vocês o que é o virabrequim de novo. Um ciclo, o virabrequim, que é essa parte aqui, tá? Ele vai ter que dar 2 voltas, ou seja, isso aqui vai ter que fazer assim, ó, 1, 2, para completar um ciclo. Ah, mas Adriano, como é que eu vou fazer para contar, como é que eu vou fazer para entender? Vamos lá, tá? Mas o princípio de tudo, um ciclo, são 2 voltas de virabrequim, ou também 720 graus. 360 mais 360, 720 graus. Beleza? Isso também cai em banca. Um ciclo Otto tem quantos graus? 720 graus, que correspondem a 2 voltas, tá? Dentro deles vão acontecer então os 4 tempos e as 6 fases, tá? Para a gente conseguir compreender
motor a 4 tempos, logicamente que a gente teria que primeiro entender como funciona o starter, como o motor vai funcionar, mas isso não é tão cobrado em banca. É cobrado como é o sistema de ignição, né, que a gente sabe que lá na prática, olha o Paulistinha, por exemplo, o Paulistinha não tem nem sistema elétrico, então como é que é ter ignição? Sistema de ignição, a gente vai ter que ver lá que tem um magneto, né, enrolamento primário, secundário, um aumenta a tensão da centelha e gera uma centelha de alta tensão, né? Mas isso é um outro capítulo, tá? Mas é preciso que vocês entendam que para efeito de banca, a gente vai começar como se o nosso motor já estivesse funcionando. Então a gente não vai precisar compreender o início do tempo, do primeiro ciclo, como é que vai ser essa dinâmica, porque ele precisa de um certo movimento até quebrar todas as inércias para funcionar, tá? Mas assim, então para efeito de estudos, o motor já está funcionando. Tá? Então a gente vai começar a estudar um ciclo com o motor já funcionando, como se já estivesse funcionando, começou um ciclo, a gente começa a estudar ele. Beleza? Princípio básico, então. Princípio básico é o seguinte, que a gente falou no começo dessa live. A expansão dos gases da mistura combustível vão se expandir, tá? Vai ter a queima e ela vai se expandir. Essa expansão, essa cinética, esse movimento vai bater aonde? Na cabeça do pistão. E vai empurrar o pistão para baixo. Tá? Então, ó, tá aqui em cima, tá lá no ponto morto alto, nosso pistão. Pum, teve a combustão, expansão dos gases. O pistão vai se deslocar do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou seja, ele vai fazer um curso, tá? E foi a expansão dos gases que fez com que o pistão descesse. Beleza? Isso aqui vai ser um movimento linear. Só que o nosso pistão, como a gente viu antes, ele está conectado a uma biela. E a biela, por sua vez, está conectada ao virabrequim. Então, por exemplo, a gente vai ter 4 cilindros em linha. Vão ser 4 cilindros, 4 pistões e cada pistão conectado à sua biela e todas as bielas conectadas ao virabrequim. Tá? O que vai acontecer? O virabrequim vai girar. Na verdade, vai ter expansão dos gases, né? O pistão vai vir do ponto morto alto para o ponto morto baixo, movimento linear, e a nossa biela vai transformar esse movimento lá no virabrequim em rotacional, em giro. Por isso que o nosso virabrequim vai girar. A gente vai ver depois no final também que, por exemplo, um motor de 4 cilindros, cada cilindro vai estar num tempo diferente. Então a gente vai primeiro compreender os 4 tempos e depois a gente vai ver ele funcionando no motor em linha, 4 tempos, para vocês verem que cada cilindro está no movimento, tá? Está numa parte. E daí a gente vai falar também, vai compreender um pouco mais sobre o tempo motor, que é o responsável por tudo. Beleza? Mas entendido isso aí? Então, expansão dos gases, né? Teve a queima lá, misturar combustível dentro do cilindro, centelha na vela, combustão, expansão dos gases, vai bater na cabeça do cilindro, o cilindro vai vir do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou seja, vai fazer um curso, e isso aqui vai ser o movimento linear do pistão, e a biela vai transformar num movimento rotacional junto com o virabrequim. Compreendido aí? Show? Beleza. Agora a gente vai começar a falar sobre o primeiro tempo. Bom, então como é que eu faço para não confundir tempo com fase? Tempo, ele está relacionado diretamente ao movimento do pistão. Ou seja, quando o pistão sai de um ponto morto para o outro ponto morto. Pode ser tanto do alto para o baixo como do baixo para o alto. E as fases estão mais relacionadas às nossas válvulas, tá? Ah, mas eu não consigo compreender ainda. Calma, a gente vai compreender, mas começa já agora a construir na cabeça de vocês. Que o tempo, um ciclo, são 4 tempos e 6 fases. Vamos lá, para o primeiro tempo. O primeiro tempo, tá? O primeiro tempo do nosso motor a 4 tempos, deixa eu mostrar para vocês aqui, é a admissão, tá? Olha só, quero que vocês notem uma coisa. Por que admissão? O primeiro tempo, admissão. Também tem a primeira fase de admissão. O que é o primeiro tempo? O ponto morto alto, o nosso pistão estava aqui no ponto morto alto. Ele se deslocou para o ponto morto baixo, correto? Então, ó, ele fez um curso. Primeiro tempo. Admissão, ou seja, ele admitiu a mistura ar-combustível que estava lá no duto de admissão, tá entrando aqui para dentro. E olha só, a primeira fase que eu falei para vocês, ó. A válvula de admissão está aberta. Então, primeiro tempo a gente tem o pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo e a primeira fase de admissão também, que é a válvula aberta. Mas como que o ar vai entrar lá para dentro? Boa, Lei, isso aí, admissão. O que vai acontecer? Como que o ar vai parar lá dentro do cilindro? Tá?
tudo na nossa natureza é perfeito. Lembra que eu falei no começo para vocês da live que onde tem uma pressão maior, uma pressão menor, a pressão maior vai se deslocar para preencher aquele espaço vazio que tem da pressão menor. Quando a gente está estudando motor a 4 tempos, a gente precisa entender que a atmosfera fora do nosso motor tem uma pressão maior do que a pressão que está dentro do cilindro. Não necessariamente no começo da fase, mas quando o pistão está lá no ponto morto alto, ele está praticamente com uma pressão equalizada com a pressão de fora. Tá? Então a pressão externa e a pressão dentro do motor estão equalizadas. Quando o pistão vem do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ele vai criar uma rarefação, ou seja, ele vai aumentar a área e a pressão que está ali dentro vai diminuir. Um princípio físico, porque tem mais áreas e agora menos molécula de ar. Essa rarefação de ar vai fazer com que a mistura ar-combustível que estava lá no duto entre para dentro do cilindro. Tá? Então é por isso que é preciso compreender isso aí, que na natureza tudo é perfeito, onde tem uma pressão maior, ela vai ocupar o espaço da pressão menor. E é assim que a admissão no motor a 4 tempos acontece. Tá? Então o deslocamento do ponto morto alto para o ponto morto baixo cria uma rarefação dentro do cilindro e aquela pressão maior que está lá no duto de admissão vai entrar para preencher essa pressão menor dentro do cilindro. Compreendido? Então, primeiro tempo, movimento do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo, conhecido como admissão. E também dentro do nosso primeiro tempo a gente tem a nossa primeira fase, que é o que? Está relacionado à nossa válvula. Lembra que eu falei para vocês? Então a válvula de admissão se abriu. Para entrar ar e misturar combustível dentro do cilindro, a válvula de admissão tem que estar aberta. Se ela tivesse fechada, não ia conseguir passar pela válvula. Beleza? Fechou? Barbada, né? Não tem mistério. Beleza. Então, primeiro tempo, admissão, com a primeira fase, também a admissão. Segundo tempo, nosso motor a 4 tempos. Agora, a gente encerrou nosso primeiro tempo com o nosso pistão lá no ponto morto baixo. Beleza? Se tu conseguiu compreender isso aí, tu já sabe qual é o próximo movimento do pistão, porque não tem para onde ele ir. Agora ele só pode subir. Beleza? Então assim, ó. O nosso pistão está lá embaixo. Primeiro tempo ele veio no ponto morto alto, ponto morto baixo. Criou a rarefação, entrou a misturar combustível lá para dentro. Beleza? A válvula de admissão estava aberta. O segundo tempo é conhecido como compressão. Então o que é a compressão? A gente precisa agora comprimir essa mistura ar combustível que chegou lá dentro. Vou mostrar para vocês agora. Ó, segundo tempo. Compressão. O pistão ele vai vir do ponto morto baixo para o ponto morto alto, ou seja, está vendo que as duas válvulas estão fechadas? Então ó, a segunda fase de compressão também está relacionada às válvulas. Ó. As válvulas estão fechadas. Para quê? Para existir a compressão da mistura de combustível aqui dentro da câmara de combustão. Ó. A câmara de combustão é dessa linha para cima. Então o pistão vai vir no ponto morto baixo, vai vir no ponto morto baixo para o ponto morto alto, comprimindo toda a mistura ar combustível só dentro desse triângulo aqui, que é a nossa câmara de combustão, e fazendo um movimento, nesse caso ele vai estar fazendo um movimento ascendente, né? Então ele vem do ponto morto baixo para o ponto morto alto, empurrando toda aquela mistura de combustível para dentro da câmara de combustão. Beleza? E as nossas válvulas estarão fechadas. Então, ou seja, de novo, nosso tempo está relacionado ao nosso pistão, movimento ascendente, ponto morto baixo para o ponto morto alto, e a nossa fase está relacionada às nossas válvulas. Na segunda fase, no segundo tempo, compressão, o movimento é ascendente, e também dentro do segundo tempo nós temos a segunda fase, que é conhecida como compressão, ou seja, as válvulas estão fechadas para comprimir tudo lá dentro. Fechou? Não tem mistério, né? Se vocês estão compreendendo isso aí, gente, vocês vão mandar bem pra caramba na banca. Tá? Essa parte ela costuma cair na banca em torno de, sei lá, umas 5, 6, 7 questões relacionadas a essa parte da matéria, normalmente. Tá? Então, boa parte da prova de vocês já vai estar show de bola. Beleza. Depois disso aí, nós temos o mais importante deles. Alguém lembra como é que se chama o terceiro tempo? Vamos lá, quero respostas. O terceiro tempo é o mais importante deles e eu quero que alguém me responda como se chama o terceiro tempo do motor num ciclo teórico. Enquanto a gente não responder isso aí, a gente não sai daqui. Beleza? Enquanto alguém vai respondendo aí, eu vou dar um recadinho pra galera que está conhecendo transpouso agora, pode ser que seja meio técnico. Boa, Lê, tempo motor, isso aí, Pedro, tempo motor, a galera tá mandando bem. Toda essa galera que tá respondendo aí são alunos de transpouso, então eles conhecem
o funcionamento já do motor há 4 tempos, porque eles estão estudando na plataforma. Você que está chegando agora, espero que eu esteja conseguindo contribuir para o seu conhecimento aeronáutico e que você comece a estudar mesmo para a prova para realizar seu sonho, né? E pode ser um pouquinho técnico, mas é que a gente está fazendo uma revisão aí de uma parte importante da matéria justamente para a banca da ANAC. Beleza? Mas quem tem mais curiosidade pode ver aí a série que vai começar segunda-feira sobre a formação, né, parte prática, e lá vai na bio do trem de pouso, lá tem um monte de aula disponível no YouTube sobre cada matéria, cada professor, então é sensacional. Beleza? Vamos seguir? Então a gente falou sobre os 2 tempos já, né? Admissão e compressão. Agora a gente vai falar sobre o mais importante. Esse aqui, ele vai cair na prova, tenho quase certeza. Ele cai na 90% da prova, do pessoal, e 90% cai essa prova, tá? Essa parte da matéria. Então é conhecido como tempo motor. O que é o tempo motor? Vocês notaram que até agora, como a gente está estudando um motor que já está em funcionamento, não tinha acontecido a combustão, por isso que eu falei para vocês que o motor já estava em funcionamento. Então todos os outros tempos são transitórios ou preparatórios, tá? Ele não gera nenhuma energia útil para o motor, a não ser só a cinética do movimento, que ainda rouba a energia do cilindro que está produzindo, tá? Agora a gente vai falar sobre o tempo motor, que é o único que vai produzir uma força útil para o nosso motor mesmo. Então por isso que ele é o mais importante. É ele que vai impulsionar o pistão para baixo, tá? Então, onde é que está o nosso pistão agora? Vamos lá, quem está acompanhando a aula. Onde é que acaba o pistão no segundo tempo? Vamos lá, está no ponto morto alto ou ponto morto baixo? Respostas, quero respostas, galera. Primeiro tempo foi um movimento descendente, né? Ponto morto alto para o ponto morto baixo, aconteceu a admissão, a válvula de admissão estava aberta, rarefação e entrou tudo lá foi admitido. Ó, a galera já está respondendo, ponto morto alto, muito bom. Segundo tempo, a gente estava lá no ponto morto baixo e começou uma trajetória ascendente. Foi do ponto morto baixo para o ponto morto alto, ou seja, realizou um curso, comprimiu toda a mistura combustível, que foi a compressão. A gente parou aí, né? No ponto morto alto. O terceiro tempo, ele vai começar com o pistão no ponto morto alto, tá? Então não tem para onde ele ir agora, ele só vai poder ir para baixo, correto? Então a trajetória no terceiro tempo vai ser descendente, que ele só pode descer. Só que o mais importante do terceiro tempo, o tempo motor, que é conhecido como tempo motor, dentro dele, não dentro dele, mas nele nós temos 3 fases, por isso que ele é o mais importante. Que são a ignição, combustão e expansão. Só que a ignição, ela acontece, olha o que eu vou falar para vocês, tá? Ela acontece antes do início do terceiro tempo. Por quê? Porque a gente tem uma inércia até tu dar ignição, né? E até essa ignição gerar combustão, porque a ignição é na vela, né? Na vela a gente gera lá a corrente de alta tensão, vai sair a centelha de alta tensão e essa alta tensão vai gerar uma combustão na mistura de combustível. Por ter essa inércia de o ar não sair assim, explodindo loucamente, como a gente vê a olho nu, se tu começar a olhar em visões tipo na física, em visões de filmagem de laboratório, tu consegue ver que a mistura ela vai se queimando por camadas. E por isso que a terceira fase, conhecida como ignição, ela vai acontecer um pouquinho antes do início do terceiro tempo, tá? Ainda está relacionada às nossas válvulas. Por que está relacionado às nossas válvulas? Olha aqui. Nossas 2 válvulas estão fechadas. Só que ela está relacionada diretamente à vela agora. Por quê? É a vela que vai gerar a centelha. Tá? Então, antes do início do terceiro tempo, a gente tem a terceira fase. Que é aqui, ó, na verdade. Ela está aqui. Antes do início do terceiro tempo. Que é a ignição. Tá? Nessa trajetória, no tempo motor, que é o terceiro tempo, a gente vai ter o movimento do pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Por quê? Vai ter a terceira fase de ignição, que é a centelha aqui na nossa vela, e a quarta fase, a combustão. O que é a combustão? É a queima da mistura ar-combustível mesmo. Tá? Então ela vai queimar por camadas. Está vendo que aqui está tudo vermelho, mas é como se estivesse queimando aqui um pouquinho, vim queimando, tá? É rápido, a olho nu é muito rápido, mas se tu for ver numa visão de física, as coisas acontecem de uma forma mais escamada, mais escalada, tá? E também nós temos a expansão.
Tá? Então, olha só, o movimento do ponto morto alto para o ponto morto baixo. O movimento do pistão é descendente. O tempo está relacionado às nossas válvulas. O terceiro tempo, conhecido como tempo motor, para acontecer toda a fase de ignição, combustão e expansão, as válvulas têm que estar fechadas também. Beleza. É fácil de compreender, né? Então o pistão estava lá em cima, ele comprimiu tudo lá em cima, estava misturando a combustível toda comprimida lá dentro da câmara de combustão no final do segundo tempo. Antes do início do terceiro tempo, que é o tempo motor, vai acontecer a centelha na vela, por causa da inércia que eu falei para vocês. Começou a centelha na vela, o que vai acontecer? Vai começar a combustão da mistura ar-combustível. Começou a combustão da mistura combustível, vai começar a queima por camadas. Essa combustão vai ter o quê? A expansão dos gases que a gente viu lá na frente. Então o ar queimando, ele se expande. E essa expansão vai pegar no pistão. O pistão do ponto morto alto vai vir para o ponto morto baixo. E as nossas duas válvulas vão estar fechadas, tá? Então, vamos lá. A parte mais importante da matéria e é o que costuma cair em banca. Terceiro tempo é o único que gera força útil. Anotem isso aí, porque isso cai em banca. Qual é o único tempo? Qual o tempo abaixo? A questão pode ser assim: qual o tempo abaixo que é o único responsável por gerar uma força útil para o motor a 4 tempos? É o tempo motor. O primeiro e segundo tempo não tem força útil nenhum. Na verdade, eles só são umas fases transitórias. O tempo motor, sim, que é, como é que eu vou dizer assim, a agressividade da queima da mistura combustível, né, que expandiu e que impactou na cabeça do pistão, e o pistão veio do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Beleza? Então vamos lá, vamos revisar para ir cada vez mais memorizando as coisas. Primeiro tempo. Como é que estava lá a nossa válvula? A válvula de admissão estava aberta e a de escapamento fechada. O pistão, ponto morto alto. Ele desceu do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Esse movimento dele é conhecido como curso. A mistura ar-combustível foi lá para dentro do cilindro pela rarefação do ar. Beleza? Então criou uma rarefação, essa diferença de pressão, a mistura ar-combustível entrou para dentro do nosso cilindro. Primeiro tempo, primeira fase. Então, admissão e a fase de admissão relacionada à válvula. Segundo tempo, a gente só pode fazer um movimento agora, que é ascendente, do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Ou seja, vai comprimir toda a mistura ar-combustível. Vou usar minha testa aqui como exemplo, tá? Aqui dentro da nossa câmara de combustão. Aproveitar que eu já não tenho cabelo aí, ó. Pronto. Fechou toda. Serviu para alguma coisa minha careca, hein, galera? Então, ponto morto alto para o ponto morto baixo para o ponto morto alto. Fez toda a mistura ar-combustível lá dentro, tá? E as nossas válvulas estavam fechadas, tá? Então, de novo, tempo do ponto morto baixo para o segundo tempo, conhecido como compressão. A gente tem um curso que é do ponto morto baixo para o ponto morto alto, que vai comprimir tudo dentro da câmara de combustão, e as nossas válvulas estão fechadas para comprimir. Beleza? Então, primeiro tempo, admissão com primeira fase, admissão. O segundo tempo, compressão com a segunda fase de compressão. Matou. O mais importante deles agora. A gente já está quase matando a parte principal da matéria. Terceiro tempo, que é o único que gera a força útil para o motor, que é o tempo motor. Antes do início do terceiro tempo, vai acontecer o quê? A ignição, a centelha, lá na nossa vela. Depois disso aí, vai acontecer a nossa quarta fase, que é a combustão, que é a mistura ar-combustível, a queima da mistura ar-combustível. E a última, a quinta fase, que é a expansão da mistura ar-combustível queimando. Ela queimou, se expandiu, vai bater na cabeça do cilindro essa expansão, vai empurrar na cabeça do pistão essa expansão e vai empurrar o nosso pistão do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Matou a charada. Então, ó, tempo também está relacionado ao quê? Ao pistão. Ele estava no ponto morto alto e veio para o ponto morto baixo. E essa fase está relacionada com o quê? As válvulas. As válvulas têm que estar fechadas para que o impacto da expansão dos gases cheguem de fato na cabeça do cilindro, na cabeça do pistão. Matou a charada? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no último. Deixa eu ver. No caso, o combustível é aplicado por gravidade. Isso tem um capítulo também dentro da matéria de CTA, né? Que fala sobre os sistemas de alimentação do motor. Ele pode ser por gravidade ou não, pode ser por pressão. Enfim, é uma outra parte da matéria. Mas isso que eu estou explicando serve para qualquer tipo de
sistema aí de alimentação. Pode ser por pressão ou por gravidade, tá? Mas o básico, o funcionamento básico é assim. Beleza? Agora nós vamos ir para o último. Vamos ver. A primeira fase e a segunda fase são um ciclo de 720 graus? Não. Vamos lá. Ó. É a... Ah, não sei o nome dela aí. Sleme, alguma coisa assim. O que acontece? Ó, aqui tá... Vamos simular assim, ó. Aqui assim, ó, no meu relógio, tá? Aqui a gente vai fingir que aqui é um moente. O moente não vai ficar bom de eu explicar, mas... Enfim, vamos pegar só o curso mesmo, tá? Do ponto morto alto pro ponto morto baixo, tá? O pistão tá aqui em cima. Ele vai fazer isso aqui, ó. Puf, na primeira fase. Ou seja, aqui embaixo, a biela fez meia volta. Depois eu vou te mostrar isso aí melhor, tá? E depois, no segundo tempo, o que vai acontecer? No segundo tempo ele vai vir do ponto morto baixo para o ponto morto baixo. Do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Tumf. E a biela vai fazer isso aqui. Ou seja, vai dar 360 graus. Ela faz isso aqui e isso aqui. Ela vai fazer 180 mais 180, 360. Tá? No terceiro tempo que a gente falou agora, o pistão vai descer de novo, correto? Então ele vai dar mais uma volta, mais 180. Beleza? Vamos falar sobre o último tempo agora. Qual que é o último tempo aí, galera? Por favor. Eu já vou explicar para vocês esse negócio dos 720 graus de uma forma, numa outra imagem que vai ficar melhor de compreender. Qual que é o último tempo? O último tempo é barbada, não tem mistério, hein? Olha lá, ó. Tempo de escapamento. Olha só que barbada para vocês. Então o primeiro tempo tem o nome de admissão com a primeira fase de admissão. O segundo tempo tem o nome de compressão com a segunda fase de compressão. Daí a gente tem o tempo motor, que é o mais complicado deles, onde estão a ignição, combustão e expansão. E agora o quarto tempo. O quarto tempo é escapamento com a sexta fase escapamento. Quando a gente terminou o nosso tempo motor, o pistão não estava aqui embaixo? Tava, né? Tava no ponto morto baixo. Agora ele só pode fazer um movimento ascendente. Então ele vai vir do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Ou seja, tudo que estava lá, que resultou da nossa queima, aquela mistura ar combustível que queimou e se expandiu, virou uma sujeira, uma fumacinha, né? Gás carbônico. O que vai acontecer? A gente precisa jogar isso para fora do cilindro. Então, a sexta fase está relacionada à nossa válvula. A nossa válvula de escapamento está aberta. O quarto tempo está relacionado ao pistão do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Ou seja, ele vai subir e vai empurrar toda essa impureza para fora do nosso cilindro. Barbada. Fechou um ciclo. Tá? Então, esse é o esquema de como funciona um ciclo a 4 tempos. São esses 4 tempos com essas 6 fases de fácil compreensão. Só que precisa entender como funciona cada um. Por que eu preciso jogar aquela mistura de combustível para fora? Porque eu preciso dar continuidade com o funcionamento do meu motor, né? Então, quando eu abro a válvula de escapamento e empurro toda aquela sujeira para fora, vai começar um novo ciclo. Ou seja, se encerrou o ciclo ali. Agora a gente vai começar um outro ciclo. Que também vão acontecer mais 4 tempos, 6 fases. Mas para isso o nosso cilindro tem que estar limpo. Para ele admitir uma nova mistura de combustível e para que aconteça a queima dentro do cilindro de novo. Porque se a gente deixar já o ar lá dentro queimado, não vai ter queima, porque não tem oxigênio para acontecer a reação em cadeia da queima. Beleza? Ficou fácil de compreender? Tá? A gente viu tudo isso aí em um cilindro só. Mas o motor, ele vai funcionar, o motor aeronáutico ele vai funcionar ou com 4 horizontal oposto, ou vertical em linha, tem motor radial, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? São um ciclo, 720 graus. Deixa eu voltar para outra imagem lá para responder aquela pergunta que ela fez lá no começo. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro tempo. Movimento do ponto morto alto para o ponto morto baixo. Olha só, olha quantos graus fez aqui, ó, 180 graus de curva aqui embaixo, ó, tá vendo? Depois a gente entra pro segundo tempo, do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Tinha parado aqui, né? Mas, completou mais 80 graus, 360 graus. Beleza? Depois, terceiro tempo, que é o que gera a força útil para o nosso motor. Tinha parado aqui, agora ele vai fazer mais 180 graus de curva. E o último, a admissão, ele vai vir do ponto morto baixo para o ponto morto alto, limpando o cilindro, mais 180, ou seja, são 2 voltas. O nosso virabrequim vai dar 2 voltas. Ele vai começar aqui, vai fazer isso aqui,
e depois fazer isso aqui. Ó, ele faz isso aqui no primeiro tempo, ou seja, ó, pistão. Vou tentar desenhar para vocês, simular para vocês. Primeiro tempo, admissão, ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou seja, ele vai fazer isso aqui e lá embaixo vai fazer isso aqui, ó, pum, 180 graus. Segundo tempo, compressão, ponto morto baixo para o ponto morto alto. Isso aqui vai fazer assim, puf, fechou uma volta, não fechou? 360. Agora vai ter o tempo motor. Tempo motor, ignição, combustão, expansão dos gases na cabeça do pistão. O pistão vai descer, correto? Isso aqui vai fazer mais isso aqui, ó, 180. O último tempo vai ser o tempo, o quarto tempo faz escapamento, conhecido como tempo de escapamento. Vai vir do ponto morto baixo para o ponto morto alto e a nossa virabrequim vai dar mais 180 graus. Ou seja, são duas voltas, 360 mais 360, vai fechar então os nossos 720 graus para um ciclo. Fácil de compreender, né, galera? Não ficou difícil, né? Se vocês compreenderam isso aí, vocês compreenderam uma parte importante da matéria de vocês. E é importante vocês compreenderem isso aí como aviadores. Porque se eu estou voando um motor, por exemplo, a 4 cilindros, e um cilindro parou de funcionar, o que vai acontecer? Eu vou perder potência. Porque um dos cilindros que ele chegava, ele vai chegar no momento que ele seria o tempo motor dele, que ele iria impulsionar o virabrequim, ele já não vai conseguir fazer isso. Então ele vai ser um peso morto dentro do nosso motor e o nosso motor vai perder muito rendimento, tá? Claro que vai ter algumas falhas que tu vai conseguir escutar e tal, mas a tua potência, tu vai ter uma perda de potência considerável, tá? Então isso acontece principalmente em aviões que são forçados mais ao extremo, por exemplo, a aviação agrícola, ela sofre um pouco mais com isso porque o motor está sempre a pleno quando está pesado, tá? Então pode vir a acontecer de um cilindro parar de funcionar. O avião vai despencar do ar? Não vai, não vai. Isso é uma coisa que acontece, né? O que o piloto vai fazer? O piloto vai voltar lá para a base dele e o avião vai para manutenção, vão arrumar o cilindro, o avião volta a funcionar, tá? Mas pode acontecer também, sei lá, com outros aviões. Mas é para vocês entenderem que, se você compreendeu que o tempo motor é o que gera a força útil e que se um dos cilindros parar de funcionar, ele vai virar como se fosse um peso morto, não quer dizer que o teu motor vai parar de funcionar total. Vai perder bastante potência, tem que cuidar, tem que tomar talvez vai ter que entrar num planeio para chegar numa altitude onde tu consiga a potência necessária que tu consiga corresponder à necessária com a que tu tem usando os 3 cilindros remanescentes, né? O teu motor vai ficar esquisito, vai ficar vibrando, vai ficar com barulho esquisito. Volta para o aeródromo mais próximo e manutenção nele. Beleza? Ó, isso aconteceu comigo, quebrou uma válvula e desceu para a cabeça do pistão. Olha aí, ó, o Cláudio. O Cláudio é um cara, não sei se ele é piloto agrícola ou não, mas enfim, acontece, tá? Não, mas se vocês têm um conhecimento técnico de que o motor não vai parar e o avião não vai despencar por causa disso aí, é só tomar as atitudes corretas e alternar para o aeródromo mais próximo aí para resolver a pane. Beleza? Ficou claro para vocês? Espero que tenha ajudado vocês nessa parte da matéria que ela é essencial para a prova. Mas, vocês acham que isso aí funciona na vida real mesmo? Tudo isso que eu falei, desse ciclo teórico, tudo acontecer exatamente assim como tem que acontecer, como eu falei teoricamente? Vocês acham que vai acontecer de uma forma satisfatória assim? Não vai, infelizmente não vai, tá? Por isso que existe o ciclo real, tá? Então existe o ciclo teórico, que é o que a gente falou até agora, que é o ciclo Otto, e depois a gente vai acontecer o ciclo real, que é o que acontece no motor mesmo. E com isso a gente tem que fazer algumas modificações no nosso motor, no funcionamento do nosso motor, justamente por causa da inércia. Tudo tipo, quando tu fecha uma válvula, a válvula de admissão está fechada, lá no duto de admissão tem uma mistura de combustível parada lá, quando tu abrir a válvula, a mistura de combustível não vai entrar para dentro do cilindro instantaneamente. Ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que quebrar a inércia dela, né? Vencer a resistência do tubo de admissão, né? E para até chegar dentro do cilindro. E isso atrasa as coisas. Então, quando se estudou o ciclo teórico, o estudo dele é assim que funciona, é assim que cai na banca, mas no ciclo real a gente vai ter que fazer algumas modificações que a gente vai falar agora. Beleza? Vamos para o nosso ciclo real. Antes de nós falar do nosso ciclo real, eu quero que vocês olhem agora um cilindro horizontal, tá? Onde vai acontecer um dos cilindros só vai estar em fase num tempo
que é o tempo motor, e os outros 3, cada um vai estar numa fase diferente. Ou seja, quando a gente tem a única pessoa que conheço que consegue dar essa aula com excelência em 1 hora. Ô, Karenzita, valeu. Tu que me ensinou, cara. Tá, parece bobo. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar sobre isso aí, tá? Então, quando a gente tem um motor com 4 cilindros, cada cilindro vai estar num tempo diferente. Olha só essa imagem, que massa de compreender. Deixa eu virar aqui, velho. Ó, olha só. Acontece de forma simultânea em cada cilindro. Então, ó, o cilindro 1 é o que está no tempo motor. O cilindro 2, tá vendo que está tudo sujo aqui, ó? Ele está em qual tempo? Quando está tudo sujo, que está expulsando tudo para fora. Eu quero que vocês me respondam que tempo é esse, ó. Esse aqui é o tempo motor, ficou fácil. Eu quero saber o tempo do cilindro 2, o tempo do 3 e o 4. Quero respostas. Vamos lá, galera. Ó, um já dei para vocês, hein? Esse aqui é o único que está gerando uma força útil para o nosso motor, tempo motor. Esse aqui está no tempo. Vamos lá. Escapamento. Boa, Hélio. Boa, boa, boa. Escape. Isso aí, gurizada. Esse aqui, como é que tá aqui, ó? Tá as duas válvulas fechadas, não tá? Tá vendo que aqui não tá pintadinho? Aqui tá pintado. Então quer dizer que só as duas válvulas estão fechadas. Então o cilindro 3 está no segundo tempo, compressão. E o quarto está com a válvula aberta, ele está na fase de admissão. Tá? Então o que acontece? Cada cilindro está numa fase diferente. Deixa eu achar um vídeo para mostrar para vocês. Retornei, eu acho, né? Retornei. Que vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês de um motor funcionando, tá? Esse vídeo tem no YouTube, tá? Então, ó, tá vendo, ó? O que tá acontecendo, ó? Admissão, a válvula estava aberta, as duas válvulas fechadas, movimento ascendente, compressão, faísca, terceiro tempo. Então, tudo que a gente viu está acontecendo aqui, a gente consegue ver, tá vendo? Só que olha só, o mais interessante, tá um tempo motor acontecendo em cada cilindro, tá vendo? Um em cada fase. Então, cada ciclo, para vocês verem, toda vez que vocês vê uma combustão aqui dentro, é um ciclo que está acontecendo. Então, acontece muito rápido no motor. É muito rápido, assim, a olho nu é muito rápido. Mas, isso é só para vocês entenderem que cada motor, tá? Cada motor, cada cilindro vai estar num tempo diferente, tá? Então, quando a gente tem um motor horizontal, oposto ou em linha, cada cilindro está num movimento diferente. Beleza? Fácil de compreender, né? Bom, eu acho que a parte principal da matéria a gente matou, tá? Que são conseguir compreender assim, realmente com fundamento como acontece o motor a 4 tempos. O que acontece? Então, revisão então, um ciclo são 2 voltas de virabrequim, conhecido como 720 graus, né? Dentro dele, dessas 2 voltas, vão acontecer os 4 tempos que estão relacionados ao movimento do pistão, do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Na prova costuma cair como? No tempo... Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Qual é o movimento do pistão no segundo tempo do ciclo Otto? Ele é ascendente ou descendente? Tá? Vai ter as alternativas ascendente, descendente, girafa e lateral. Porque sempre tem uma alternativa mais absurda assim. Então, no segundo tempo do ciclo teórico, qual é o movimento do pistão? É ascendente ou descendente? Eu espero respostas. Beleza? Então, é um ciclo, são 720 graus ou 2 voltas, né? Ascendente, boa, Pedro, isso aí. Dentro desse ciclo vão acontecer 4 tempos e dentro desses tempos vão acontecer as 6 fases. Beleza? Lembrando que o tempo está relacionado ao movimento do pistão e as fases estão relacionadas à válvula. Boa? Ficou fácil? Fácil, né? Agora vamos falar sobre um pouquinho que a gente estava falando ali, de que no ciclo real e no ciclo teórico e no real as coisas não acontecem da forma que a gente esperava, né? Então a gente estudou, mas quando a gente vai botar na prática, porque assim, quando a gente tem uma mistura de combustível parado dentro de um duto, até ela voltar a se deslocar, ela tem que quebrar a inércia dela, ainda tem que vencer a resistência das paredes do tubo para se deslocar até onde ela quer ir.
E também, para a sujeira sair dentro do cilindro para fora, ela tem que quebrar a inércia, sair, vencer a resistência do duto. A mesma coisa lá, a nossa queima deu a centelha, por isso que a nossa terceira fase é antes do início do terceiro tempo. Né? Porque até realmente acontecer a combustão em todas as camadas, mistura de combustível demora. Né? Então tudo isso aí trouxe uma instabilidade para o nosso ciclo teórico, ou seja, existe o ciclo teórico, que é o que cai em prova, isso aí, e também pode cair questões relacionadas ao ciclo real, que é a quebra de todas essas barreiras que a natureza impõe para nós dentro do nosso motor, tá? Então, assim, quando acontece o ciclo real mesmo, tá? Antes do início da descida do primeiro tempo do pistão para baixo, a válvula de admissão já vai estar se abrindo, ela já vai estar aberta antes do início. Por quê? Para dar tempo de toda aquela mistura entrar para dentro do cilindro, tá? Não adianta o pistão chegar lá embaixo e ela se abrir, que daí já não vai dar tempo para ela entrar, tá? Então, assim, a combustão ela não vai, por motivos óbvios, né, que a combustão não é instantânea, por causa da inércia dos gases, por causa da válvula criar uma barreira para a nossa mistura de combustível ou para a nossa sujeira sair, ou por causa da resistência da parede do tubo também vai criar uma resistência, a gente vai ter que fazer algumas alterações no nosso ciclo real, tá? E por que a gente faz isso aí? Para tentar garantir a maior queima da mistura de combustível, tá? E tentar garantir com que o nosso cilindro fique limpo mais rápido, mais tempo possível para receber uma nova mistura de combustível, tá? E todos esses ajustes que a gente está falando, tá? Que eu vou falar de abertura e fechamento de válvula, vai ser configurado na fase de cruzeiro, que é onde o avião fica mais tempo voando, e é nessa fase que esses ajustes vão ser feitos, tá? O motor, então, para ter uma maior eficiência, ele é configurado para isso aí. Então, o primeiro ajuste que a gente faz, a gente vai abrir a nossa válvula de admissão antes da hora, antes do pistão chegar lá embaixo, tá? Então a gente abre essa válvula antes da hora e é conhecido isso aí como AVAA, ou Alpha Victor Alpha Alpha, que é avanço da abertura da válvula de admissão. Tá tudo bem? Estão me escutando bem? Beleza. O que é o avanço? A gente vai avançar a abertura, ou seja, a gente vai abrir antes da hora, para misturar combustível que estava lá dentro, conseguir se deslocar para dentro do cilindro, tá? Isso é um dos avanços. Depois a gente tem o ATFA, ou Alpha Tango Fox Alpha, que é o atraso do fechamento da válvula de admissão. Ou seja, o pistão já chegou lá em cima na fase de compressão e quando ele estiver chegando lá em cima que a gente vai fechar a válvula de admissão. Para dar mais tempo possível para a mistura de combustível entrar para dentro do cilindro. Tá? Então, é conhecido como o atraso do fechamento. Então, primeiro a gente avança a abertura da válvula de admissão, ou seja, a gente abre antes da hora, e depois a gente atrasa o fechamento da válvula de admissão. A gente deixa o fechamento para depois, para garantir mais entrada da mistura de combustível para dentro do cilindro, tá? Depois o que a gente vai fazer? A gente vai avançar a ignição, porque depois vai vir o quê? Comprimiu, vai vir o terceiro tempo. Para acontecer o terceiro tempo, antes do início do terceiro tempo, tem que vir a terceira fase, que é a ignição. Então a gente vai avançar a ignição, pum, centelhar na vela. A gente vai dar uma centelhar na vela um pouquinho antes da hora. Beleza? Daí vai acontecer a queima, né? Combustão e expansão dos gases. O cilindro vai vir para baixo, correto? Descendente. Depois que ele fez isso aí, o que a gente vai fazer? Quando ele estiver descendo, que ele estiver na metade do caminho, praticamente, a gente já vai abrir a válvula de escapamento. Para quê? Para toda aquela impureza que já foi queimada começar a sair para fora, para ela vencer a inércia dela, do movimento de sucção que o pistão está fazendo e começar a sair para o duto de escapamento e também vencer a resistência do duto de escapamento. Tá? Então a gente vai avançar a abertura da válvula de admissão, que é conhecido como Alpha Victor Alpha Echo, tá? Que é avanço da abertura da válvula de escapamento. Tá? Então a gente abriu ela um pouquinho antes da hora. E por último, tá? Quando o pistão estiver chegando do ponto morto baixo para o ponto morto alto, antes de chegar lá em cima, né? Porque ele desceu, antes de chegar lá em cima, a gente ainda vai deixar a nossa válvula de escapamento aberta, tá? Então, o pistão já está chegando lá em cima e a válvula de escapamento ainda está aberta, já vai começar um novo ciclo, mas a válvula ainda vai estar aberta, tá? Para garantir a maior quantidade de impureza para fora do cilindro. Vai chegar um momento, se você notar que vai ter um ciclo, começou o primeiro ciclo, e no início do segundo ciclo, quando estiver encerrando o primeiro ciclo, olha o que aconteceu. A gente avançou a abertura da válvula de admissão e a gente atrasou o fechamento da válvula de admissão.
as duas válvulas vão estar abertas. Isso é conhecido como cruzamento de válvula, isso costuma cair em banca. Tá? Então, essa característica do ciclo real, que é o cruzamento de válvulas, acontece da mudança de um ciclo para o outro, e é quando a válvula de escapamento, de admissão e escapamento estão abertas ao mesmo tempo. Beleza? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. A gente já vai encerrar por enquanto, tá? Porque o que acontece? Tem 1 hora só de Instagram, já está quase fechando 1 hora, e a gente conseguiu ver todo o ciclo teórico do motor 4 tempos e ainda a gente viu os avanços das válvulas. Costuma cair bastante em banca, tá? Tempos motor, os 4 tempos, onde são as 6 fases, quais são os movimentos do pistão, o que está relacionado ao pistão, tá? Então, o pistão está relacionado ao tempo, as válvulas estão relacionadas às fases. Tá? Deu como reconectando aqui para mim, espero estar tudo... Se estiver travando, vocês falem, mas deu como reconectando para mim. Mas o tempo mais importante é o tempo motor, que é o terceiro tempo, é o único que gera a força útil. Lembra que a terceira fase, que é a ignição, acontece antes do início do terceiro tempo, tá? E o movimento vai ser descendente do pistão. Depois a gente tem o quarto tempo, que é o escapamento, né, que está relacionado ao nosso pistão subir, trajetória ascendente, e a nossa válvula no ciclo teórico de escapamento vai estar aberta, tá? Isso é a parte teórica. Depois a gente encerrou aí com os atrasos e avanços das aberturas de válvulas e também da ignição, avanço da ignição. Por quê? Porque no último a gente fala que as duas válvulas estão abertas. E essas duas válvulas abertas é um início de um novo ciclo que é conhecido como cruzamento de válvulas. Isso cai direto em banca. Beleza? Então assim, galera, para encerrar aqui, muito obrigado a presença de todo mundo. Valeu. Fizeram meu domingo mais feliz, espero ter ajudado vocês nessa parte aí, espero que vocês todos, tenho certeza que vocês todos vão mandar muito bem na banca, e ligeirinho a gente se encontra por aí voando, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Galera, amanhã é segunda, terça e quarta, vai começar de novo, vai entrar no ar de novo a série sobre a parte prática da formação, tá? Então, quem não tem o cadastro ainda, vai lá na bio do Trem de Pouso, se cadastra, porque está perdendo uma produção genial, tá? É algo muito bom. Queria eu ter tido acesso à informação disso aí na época que eu era aluno, tá? Que fala realmente como é a parte prática, como vai ser cada etapa do treinamento prático de vocês, tá? Isso a gente deixou para vocês de uma forma incrível. Ficou algo leve, muito, 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 muito bom mesmo. Beleza? Então, quem não tem lá, entra lá na bio do trem e se cadastra para poder acessar. E quem tem interesse de fazer parte do Trem de Pouso, aluno do Trem de Pouso, para mandar bem, que nem meus alunos estão mandando pra caramba aí, tá? Quarta-feira, dia 9, vai abrir inscrições para a nova turma. Lembrando que essas turmas aí vão ser com um número reduzido, porque a gente, graças a Deus, tudo está voltando ao normal, a gente está saindo dessa pandemia, né? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo fique bem, todo mundo vai sair com segurança, mas está todo mundo voltando a voar, né? Então eu também estou voltando a voar, a Karen está voltando a voar, Daniel já está voltando a checar uma galera aí, então o que vai acontecer? A gente não vai ter aquele tempo que a gente teve durante a pandemia de ficar conseguindo dar atenção só para vocês, então o número vai ser um pouquinho mais reduzido, beleza? Então muito, muito, muito obrigado mesmo. Se tiver dúvida, pode mandar no direct aí que a gente tenta responder. E também tem quem é aluno do Trem de Pouso lá dentro da plataforma, já sabe, só lá por dúvida, tem alguma coisa para... achou alguma questão que não está certa? Velho, eu adoro quando vocês acham questão que não está certa. Eu adoro, me manda lá dentro da plataforma, isso aqui eu acho que está errado. Já teve algumas questões que realmente estavam erradas. E o que acontece? Isso quer dizer para nós que vocês estão realmente entendendo a matéria. E é o que a Karen gosta de falar, a gente está criando uns monstrinhos. E é isso aí que a gente quer. A gente quer encontrar vocês daqui uns dias voando, mandando bem pra caramba e sendo uns pilotos totalmente bem preparados. Dentro da plataforma tem o curso da Olga, quem não conhece, nossa, cara, é uma preparação genial. Então a gente dá toda a parte técnica e não técnica também. Então, quem não conhece, entra lá na bio do Trem de Pouso e começa a conhecer um pouquinho mais sobre nós. Beleza? Valeu, 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 valeu. Até uma próxima. Brigadão. Abraço a todos e um bom domingão aí.